caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar os cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Glória a Jesus, aleluia. Louvamos ao Senhor, que por sua eterna bondade e grande misericórdia nos concede esta oportunidade de mais uma vez, irmão, irmã, amigo, amiga, chegar até a você para esses momentos de alegria, de paz e de comunhão. Este é o nosso culto, Momentos com Deus, culto realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Campo Eclesiástico de Pacaembu. Quero, com alegria, cumprimentá-lo com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero aqui cumprimentar também meu companheiro, pastor Luciano, que sempre está conosco, que Deus abençoe. E você, irmão, irmã, amigo, amiga, que está aí no seu lar, já está fazendo parte desse nosso culto de adoração a Deus. É uma alegria tê-lo juntamente conosco, né? Hoje é um culto de oração e ensino da palavra de Deus, e nós queremos convidá-los a meditar na palavra do Senhor, trazendo uma palavra de ensino, uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia, para a orientação da nossa vida espiritual. Glória a Deus. Quero, junto com você, nesse instante, orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, juntamente com meu companheiro, pastor Luciano, e com todos os irmãos e amigos que estão em seus lares, participando, Senhor, desse culto de adoração. Queira abençoar a todos, estendendo as tuas mãos e dando vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então cumprimentar alguns irmãos que já estão conosco. Eu quero cumprimentar a nossa irmã Fernanda Alves, lá em Limeira do Oeste, Minas Gerais, e toda a sua família. Ao pastor Valdeci Toledo, que Deus abençoe, pastor Toledo, a sua esposa, toda a igreja. Cumprimento também a nossa irmã Márcia Moreira, ao Juarez, a Amanda e ao Vinícius. É com alegria que quero cumprimentar a nossa irmã Sueli Bardelotti, seu esposo, o Bidô. Também a nossa irmã Bruna Esquisato, seu esposo André, pastor Cícero Siqueira, irmã Aparecida. Também cumprimentamos ao nosso irmão Luiz Carlos, né? Ao diácono Jander, irmã Renata e aos filhos. Quero também cumprimentar ao diácono Valdomiro Rocha, irmã Jô, a nossa irmã Nina Bernardes, né? A nossa irmã Elza Lopes da Silva, que Deus abençoe a irmã Elza e toda a família. Glória a Jesus. Também cumprimento a irmã, a jovem Maria Eduarda Santana, a Beatriz, a sua mãe, irmã Sebastiana e toda a família. Com alegria cumprimento ao nosso irmão Luciano Almeida. Paz o Senhor, irmão Luciano, que Deus abençoe. A nossa irmã Cida Góes, né? Ao Jean, a Geisa.
também ao nosso irmão João Carlos Almeida, que Deus abençoe, irmão João, glória a Deus. Hoje eu fiquei muito feliz quando o nosso irmão João ligou, ele está com um irmão seu, lá em São Paulo, enfermo, né? Um irmão e um sobrinho, né? Que é filho desse irmão, mas o filho já está curado e o irmão já está praticamente curado também. Glória a Deus. Cumprimento ao nosso irmão e diácono Ananias Correia, irmã Delúcia e a Bruna. Também com alegria quero cumprimentar a irmã Lucilene, irmão Aparecido e a Isabelle. Aleluia, é uma alegria também cumprimentar a irmã Lucimar, ao diácono Caetano, ao presbítero Caetano, seu esposo e os filhos. Aleluia, quero cumprimentar também nosso irmão Samuel e irmã Tânia Amâncio. Que Deus abençoe, meus irmãos. A Ana Carolina, o Marcos Dias, que o Senhor abençoe a nossa irmã Deusira, né? Glória a Jesus. A nossa irmã Gisele Bernardes, que Deus abençoe a irmã Gisele, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nosso irmão Sérgio Teles está aqui, glória a Deus. Um abraço, irmão Sérgio. Irmã Luzia, sua esposa também, glória a Deus. Eu quero cumprimentar também a irmã Elaine Inácio e o Luciano, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos no nome do Senhor Jesus e que a paz do nosso Senhor seja com todos. Vamos então louvar ao Senhor cantando o hino de número 17. Vamos cantar pensando em Jesus. Louvemos ao Senhor cantando este hino. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia, glória a Deus. Pensando em Jesus. Quando a nossa mente está fixa em Jesus, então, na verdade, estamos preocupados com tudo que, na verdade, precisamos. Porque se o nosso coração está em Cristo, se a nossa mente está em Cristo, nós estamos seguros, nós estamos firmes. Aleluia, porque é nele, para ele e com ele que vivemos. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar aqui o presbítero Paulo Santos, a irmã Clarissa, a Raquel, a Miriam. Também cumprimento, aleluia, nosso companheiro, pastor Antônio Gomes, lá em Londrina. Um abraço, meu pastor. Que Deus continue abençoando o irmão, a irmã Beth, a toda a sua família. É uma alegria tê-lo aqui, né? Também cumprimento ao nosso irmão Misael Dias. Que Deus abençoe, irmão Misael. Aleluia, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Ao nosso irmão Jonatas Costa e
a Lohane, né? A Angélica Alves, ali no nosso querido Indaiá. Glória a Deus. Quero cumprimentar também lá no Indaiá o nosso irmão Rony, a Valéria Barbosa e a Raíssa. Nossa irmã Conceição Toledo, né? Lá na nossa querida Icém. Que Deus abençoe a irmã Conceição. Ao nosso querido irmão Fernando Dias, a Aline, né? E a Luísa. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando deste culto de adoração. Sintam-se abraçados por nós nesta noite, quando estamos aqui adorando o nome do Senhor. Não esqueça de compartilhar esse culto, tá? Para que muitas pessoas sejam beneficiadas e abençoadas durante este culto. Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Enquanto, né, você está aí se preparando para ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu, para o meu, para os nossos corações. Aleluia. Vamos cantar o hino de número 74. Hino de número 74. Cantemos com bastante alegria. Cristo virá. E nós estamos esperando Jesus voltar. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora. Os mortos foram do sepulcro pra fora. Jesus vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu teremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus por tudo, né? Quanto o Senhor nos tem feito, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, a paz, a alegria, e como é bom estar na presença do Senhor nosso Deus, adorando, bendizendo e engrandecendo
o seu santo e poderoso nome. Eu queria aqui continuar cumprimentando irmãos, né? Mas tivemos aqui um probleminha, saiu da tela do computador e aí não tem jeito mais de falar. Muito bem, mas eu quero cumprimentar a todos aqueles que ainda não falamos o seu nome, mas sinta-se abraçado por nós. Vamos ler a palavra de Deus. Na terça-feira próxima passada, nós iniciamos a fala sobre este assunto, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e do versículo 1 ao 8, né? Então, eu quero convidá-lo para juntos lermos a palavra de Deus. Já comentamos até o versículo 2 e hoje prosseguiremos. Diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar ao Senhor? Te louvamos, Senhor, e te adoramos. Quero te pedir a tua graça, a tua direção, quando vamos ministrar a tua palavra, para o bom andamento da vida de cada crente e das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, usa-nos em tuas mãos como instrumento para edificar a tua igreja e glorificar o teu nome. Por Cristo teu Filho. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e amigos, Paulo está escrevendo esta carta para a igreja que estava em Roma, pensando e analisando da igreja como igreja. A igreja, ela não é apenas e tão somente, muito longe disso, um amontoado de pessoas, um grupo de pessoas que se distingue por isso ou por aquilo. Não. A igreja, na verdade, ela é uma ideia de Deus. Ela é uma ideia de Deus. A igreja, na verdade, é uma constituição de Deus. Jesus, lá no capítulo 16 e o versículo 18 de Mateus, ele diz: eu fundo a minha igreja
ou firmo a minha igreja, ou crio a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu quero que você entenda que aqui eu não estou falando de denominação. Eu estou falando da igreja de Deus, certo? Ao que eu pertenço como membro é uma denominação. Assembleia de Deus, você pertence a essa ou aquela igreja, né? Aquela denominação, mas eu estou falando da igreja de Deus, que é a igreja invisível, certo? Porque algumas pessoas não entendem, quando nós estamos falando de igreja, ele acha que nós estamos falando aqui da denominação que nós pertencemos. Não, eu estou falando da igreja, a igreja invisível, a igreja que não tem placa, certo? A igreja cujo pastor e sacerdote eterno é Jesus. Muito bem, quando Paulo escreve esta carta, ele tem o pensamento de ordenar, de orientar a igreja que estava em Roma a viver como igreja, a pensar como igreja, a agir como igreja. E que os acontecimentos dentro dela acontecessem, fossem reais dentro do plano de Deus, certo? Então, esta carta, este texto que nós lemos aqui, é justamente uma recomendação para que os crentes entendessem o que é ser igreja. Para que os crentes entendessem o que é ser igreja. Para que também os crentes vivessem como igreja. Para que a orientação de Paulo é para que os dons espirituais, os dons ministeriais, eles fossem reais no meio daquela igreja. Que isto é fundamental. Então, Paulo, no versículo 3, porque já falamos na terça-feira até o versículo 2, no versículo 3, Paulo, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é interessante, Paulo avoca neste versículo o seu ministério e a sua experiência como ministro de Deus. Eu queria que você pensasse nisto. Se você é um membro de alguma igreja, se você é um novo convertido, se você é um obreiro na casa e na causa de Deus, olhe que Paulo diz: pela graça que me é dada, certo? Digo a cada um de vós. Então Paulo está se referindo ao seu ministério e à sua experiência. Pense nisto, porque por mais que você tenha experiência, haverá alguém que tem mais experiência do que você, certo? Outra coisa, nesta frase aqui de Paulo, ele está se colocando como um referencial. Pela graça que me é dada, eu digo.
Então, você, irmão, irmã, nunca esqueça que o seu referencial é sua liderança. Nunca esqueça disso. Hoje nós estamos vendo um grupo que é chamado de os desigrejados, né? Porque nós estamos vivendo num país que tem os sem teto, os sem terra, os sem isso e sem aquilo, então tem também os sem igrejas, né? Os desigrejados. E, na verdade, esse grupo age, pensam da seguinte forma: para que eu preciso de um pastor? Para que eu preciso de uma igreja? Para que eu preciso de liderança se eu sei tocar a minha vida sozinho? Se eu posso adorar a Deus em casa? Eu até vi um caso, né, de um camarada esses dias, e eu citei aqui. Obrigado. Esse indivíduo, ele estava dizendo: vamos fazer como a igreja primitiva, que pegava os seus dízimos, ia lá, ajudava o necessitado e tal. E a igreja primitiva fazia isso mesmo. Não tenha dúvida, até porque a igreja primitiva é o nosso referencial. Só que a igreja primitiva fazia tantas coisas que esse cidadão não conhece. A igreja primitiva se reunia em templo, se reunia em cenáculo. A igreja primitiva, ela tinha um lugar de adoração. O que diz Atos capítulo 3? Que Pedro e João iam à hora nona, à hora da oração. E onde era isso? Certo? É lógico que naquela época a igreja ainda não tinha esse pensamento como nós temos aqui, da igreja ter o seu templo. Ela estava começando, ela estava iniciando. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, irmã, amigo, amiga, é que o seguinte: em todo lugar que você estiver, se precisa de liderança. Porque o lugar onde não tem liderança, esse sistema é chamado de anarquia. Isso é chamado de anarquia. Isso não é um termo que eu estou usando, não. É o termo que se usa. É anarquia. Onde não tem liderança, então é anarquia. E aqui Paulo diz: pela graça que me é dada. Então ele está falando, referindo-se ao seu ministério e à sua experiência. E ele diz aqui: eu falo para cada um de vocês, que ninguém saiba mais do que convém saber. Olha, nesses anos que eu sirvo a Deus, eu tenho observado uma coisa, que no meio do povo de Deus, às vezes, inculcado por alguns, há um verdadeiro desfile de vaidades, né? Quando alguém acha que ele é o sabe-tudo. Ele sabe tudo. Olha, a bem da verdade, se nós temos aqui o pastor Toledo, temos o pastor Antônio, e deve ter outros pastores também participando desse culto, sabe o quanto é difícil lidar com esse povo. O quanto é difícil lidar com esse povo. O povo que sabe tudo, eles não se deixam orientar, eles não têm humildade, mas Paulo diz aqui: olha, você precisa entender uma coisa, cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Tem que ter um equilíbrio. E ele diz aqui: mas que saiba com temperança. Aliás, Paulo usa um termo que é tão comum, que é um termo da cozinha. É um termo da cozinha, que as cozinheiras, os cozinheiros usam, né? Tempero.
Você não pode pôr sal de mais nem sal de menos. Você não pode pôr condimento de mais nem condimento de menos. Mas você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Aqui tem tudo a ver com sobriedade, equilíbrio. Porque quando você lida com uma pessoa que sabe tudo, meu Deus, eu me lembro, há uns anos atrás, eu lidei com um cidadão que, segundo era pastor, aquele homem, quando ele veio para trabalhar com a gente, ele sabia de tudo. Mas, irmãos, eu falei, meu Deus, eu achei agora um mestre mesmo, né? Um Santos Dumont, porque o homem sabia de tudo, um Thomas Edison, e de repente, quando a gente vai ver, não sabia de nada, não sabia nem o que devia saber. Então, meus senhores, no campo da vida espiritual, é bom deixar de lado as vaidades, é bom deixar de lado a arrogância, é bom deixar de lado essa altivez demasiada. Se sabemos alguma coisa, então vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para que saibamos aplicar aquilo que o Senhor nos fez saber. Porque uma coisa é sabedoria, outra coisa é inteligência. Sabedoria é a capacidade moral e intelectual que temos de descobrir alguma coisa, e inteligência é a capacidade de aplicar aquilo que conhecemos com a sabedoria. Então precisamos disso. E Paulo diz, saiba com temperança, tenha moderação. Há muitas pessoas que não dão certo e estão quebrando cabeça de um lado e para outro, não param em igreja nenhuma, em ministério nenhum pastor serve para eles, nenhuma liderança, dirigente do círculo de oração não serve, o líder da mocidade não serve, o outro não serve, ninguém serve para eles porque eles sabem demais. Eles sabem demais. Mas olha o que diz Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo 2, ele diz assim, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Eu não preciso dizer o que eu sei, e que eu sei, mas automaticamente o meu dia a dia vai mostrar o que eu sei, vai mostrar o que você sabe. Muito bem, vamos mais para frente. Mas Paulo continua dizendo, versículo 4 e 5, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você vê, eu disse no início que a igreja, ela não é apenas um amontoado de pessoas, ela não é apenas uma comunidade de homens, ela não é apenas um ajuntamento, não, a igreja ela é um corpo. A igreja ela é um corpo. E aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, que um corpo, ele é uma unidade. Mas é uma unidade formada por diferentes membros. Por diferentes membros. E a igreja ela é assim. Certo? A igreja ela é assim. Ela é constituída assim. Você, irmão, irmã, você é igual a quem na igreja? Eu, até hoje, não achei ninguém que seja igual a mim. E do ponto de vista biológico, está mais do que comprovado que, em meio a esses 7 bilhões de habitantes, não tem um igual ao outro. Cada um é uma singularidade. Então, pense bem, só que quando o assunto é igreja, então nós somos
um corpo. Aleluia. Nós somos um corpo. Nós não estamos divididos. Na igreja tem brancos, negros, amarelos, e vai daí por diante. Tem pessoas com estatura mediana, outros são altos, outros mais altos, temos ricos, pobres, temos pessoas louros, cabelos louros, temos aqueles com cabelo carapinha, cabelos crespos, e vai daí por diante. Mas nós, na individualidade, nós somos membros. Mas na coletividade, nós somos um corpo. E precisamos do outro. Nós precisamos uns do outro. Você quer ver? Faça o seguinte, para você entender isto. Pegue um dos seus braços, amarre ao corpo e deixe esse braço sem função. O que vai acontecer? Pegue uma das suas pernas, amarre nela mesmo e tente andar. E você vai ver. Tape um dos seus olhos. Sabe por quê? Porque cada membro tem sua função. E todos são importantíssimos para o corpo. Aleluia. E Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31, vocês verão aqui Paulo dizendo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vamos lá, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Então você veja bem, são membros distintos, mas na verdade, quando eu vejo, eu sou atingido, vamos imaginar, eu sou atingido de forma acidental por alguma coisa no meu braço, eu não digo simplesmente, acertar o meu braço, mas acertar o meu corpo. Assim é a igreja do Senhor. Esse é o lado maravilhoso de ser igreja. Mas quando estamos divididos, um para lá, outro para cá, isso é tudo o que não é igreja. Quando existe esse excesso de vaidade, cada um quer se gabar. Você se lembra da igreja de Corinto? Paulo deixa bem claro, por exemplo, na Santa Ceia, quem tinha uma situação financeira ou econômica melhor, ele não estava nem aí com o irmãozinho pobre, ele chegava lá, fazia o seu desfile de vaidade, um comia demais, bebia, o outro tinha fome, mas ele não estava mais igreja, não é isto, porque nós somos um só corpo. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bem, vamos mais para frente. O versículo de número 6 diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Há um entendimento bíblico, quando a palavra de Deus fala sobre profecia, que a profecia ela pode se revelar de dois modos. Através de manifestação espontânea do Espírito Santo, usando um irmão ou irmã para trazer algo para a igreja, uma palavra de exortação ou de consolação, ou até revelando alguma coisa,
né? Mas profecia também pode ser o exercício, e é fundamentalmente o exercício da ministração da palavra de Deus, certo? Algumas pessoas, eles se sentem até tristonhos, melancólicos, porque ele diz assim: lá na minha igreja não tem mais profecia, irmão. Acabou, nós não temos profeta. Mas vocês não têm obreiros nesta igreja? Não tem ninguém que prega, que ministra a palavra de Deus? Porque a maior profecia e inerrante é a palavra de Deus. E nenhum crente, nenhum cristão nesse mundo está autorizado a viver sob orientação de pseudos profetas e de pseudas profecias. E ainda que seja ela de Deus, Deus não orienta a sua igreja, Deus não dirige a sua igreja através de profecias, que são aqueles casos que eu disse, a manifestação espontânea do Espírito Santo usando alguém. Não é assim, não. É por isso que Deus, ele levantou homens para ministrarem a palavra de Deus. Aleluia. E é por isso que os homens que Deus levantou para ensinar, esses homens devem ter um senso de responsabilidade muito grande, porque o rebanho, ele se alimenta da palavra. O rebanho se alimenta da palavra. E se a orientação que sai daqui do púlpito é uma orientação fraca ou errônea, automaticamente o rebanho terá esse destino, que é o destino do ensino que eu estou dando. Então, meu querido irmão, tenha certeza de uma coisa: se oriente pela palavra. Quer profecia? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aleluia. Até porque o verdadeiro profeta é aquele que ministra a palavra de Deus e, consequentemente, o teu pastor. A ele foi concedido este ministério, e se ele é o titular da sua igreja, é a ele que você tem que se reportar, porque ele está para ensinar. Mas ele continua dizendo aqui, se é ministério, seja em ministrar. Se é ministério. E o que é interessante, que quando você vai ver, a palavra ministério significa servir, ajudar, orientar. O que às vezes eu fico pasmado é quando eu vejo certas pessoas que dizem que são ministros. E, por exemplo, há poucos dias, o juiz Sérgio Moro era ministro da Justiça, mas não é mais. Por quê? Ele perdeu o ministério. Ele não está mais no ministério. E quando a gente fala ministro, a palavra soa tão forte, né? Que todo mundo, olha, eu sou ministro. E dentre tantos ministros que a gente poderíamos destacar, eu louvo a Deus pelos ministros do Evangelho. Louvo muito a Deus pelos ministros do Evangelho. Mas isto, meus irmãos, tem que ficar evidente.
Porque hoje nós estamos vendo tantas pessoas tidas como ministros que você pergunta, mas onde você está radicado? Onde você está radicado? É um ministro errante, certo? É um ministro meio eremita, que você não sabe o que ele faz ou deixa de fazer, não se submete a ninguém, eles vivem de igreja em igreja, onde for o melhor cachê. Lógico que eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui jamais dizendo que todos são assim, tá bom? Para que você não se ofenda, mas há um grande número. E às vezes eu fico pensando, a quem esses ministros se curvam? Quem são os líderes desses ministros? Onde esses ministros tomam ceia? Que igreja que eles entregam os dízimos deles, já que muitos deles ganham tão bem? Que igreja esses ministros entregam os seus dízimos? Se é que são dizimistas. Então pense bem. Pensemos bem, meus queridos irmãos. Porque se alguém é ministro, ele tem uma função. Ele tem uma função. Ah, mas eu já prego na igreja dos outros. Puxa, então é uma maravilha. Você prega na igreja dos outros, então já está bom, está resolvido o seu problema. De certa forma está, né? Mas vamos para o que Paulo continua dizendo. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Há um fato que é imutável quando a gente fala sobre ensino. É que ninguém pode ensinar o que nunca aprendeu. Certo? A palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, diz que ele aprendeu. É a Bíblia que diz, eu não estou inventando, que ele aprendeu. E uma das coisas fundamentais na vida de quem ensina é dedicar-se ao ensino. É dedicar-se. Um professor, quando ele chega diante de uma sala de aula, diante de alunos, ele não está ali fazendo um espetáculo, ele não está ali fazendo nada de improviso, mas ele passou horas lendo, relendo, tirando dúvidas. Assim é quem ensina, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós queremos ensinar, mas vamos ensinar o que nunca aprendemos, o que não sabemos, e automaticamente vamos criar filhos ignorantes. Esta é a grande realidade. Então Paulo diz, haja dedicação no ensino, porque a formação, o ensino, ele é fundamental, porque é a formação que você vai dar àquelas pessoas que te seguem, aquelas pessoas que acreditam no teu ministério. Mas se você não lê, se você não se dedica, e nós estamos vivendo hoje numa época em que muitos obreiros não se preocupam em ler a palavra, não se preocupam com escola dominical e nem com culto de ensino, e eu pergunto, essa geração vai ensinar o quê? E para quem? Se você não tem nem para você, se não temos nem para nós, como vamos ensinar a alguém? Mas continua Paulo, e ele está falando isso como informação para formação da igreja. Ele continua dizendo, o que exorta, use desse dom em exortar. E o que é exortar?
animar, aconselhar, persuadir. Você sabe que cada pessoa tem uma característica. É lógico que ninguém vai ficar falando uma mesma coisa a vida toda, mas cada pessoa tem uma característica. E tem aqueles que a característica dele é de exortação. E muitas pessoas pensam que exortação é só chegar diante da igreja e descer a madeira, como alguns dizem, né? E tal. Não, exortação é aconselhar, é persuadir, é orientar, é ajudar, é fazer animar a pessoa que às vezes está do outro lado, às vezes a pessoa está angustiada, está no momento, mas você chega, você já tem de Deus graça para isso, faça isto. A igreja precisa disto. Mas continua Paulo. Ele diz: o que reparte, faça-o com liberalidade. Isto aqui, meus irmãos, fala do trabalho social. Trabalho social. Só lida com trabalho social quem é liberal. Essa é a grande verdade. Aqui, não menosprezando ninguém, nossa assistência social é liderada por um homem de Deus, pastor Daniel, uma pessoa maravilhosa, é um exemplo de liberalidade. Eu, às vezes, até chego, e falo, olha, eu vou falar para o pastor Daniel isso e aquilo, mas ele chega e diz, pastor Ananias, mas tem isso. Pronto, já ganhou meu coração. Já ganhou meu coração. Então, temos a pessoa certa, no lugar certo. Aleluia. E são dons. Paulo fala aqui de dons, aleluia, que precisam ser exercitados no meio da igreja. Mas vamos mais para frente. Paulo continua dizendo, aleluia, o que preside com cuidado. Eu quero parar aqui uns minutinhos e pensar com você sobre isso. Presidir é liderar, é você estar na frente, é você estar diante, é você ser o modelo que está ali, certo? Você é o titular. Você está presidindo, você está liderando. Mas o que acontece? Liderança, o líder é um formador de opinião. O líder informa e forma. Correto? O líder informa e forma. Agora, se eu sou um líder relapso, levo as coisas tudo de qualquer jeito, eu pergunto, aqueles que são formados por esta minha forma, como será? Sabe por que nós estamos vendo tantos tropeços no meio do ministério, tantos problemas, e até no meio da igreja? Por causa da liderança que muitas igrejas têm, que muitos ministérios têm. Não existe critério nenhum. Tudo está bom, tudo está certo, ninguém questiona nada. Aí alguém diz, mas na igreja tem que questionar. Irmão, questionar, que eu estou dizendo, não é você se levantar e ficar criando barraco, não. Questionar, irmão, é ver se aquilo que o pastor Ananias está ensinando, está trazendo para a igreja, é de conforme com a palavra de Deus. É fazer como os bereanos faziam. Quando lhes era ensinada alguma coisa, diz a Bíblia que eles conferiam para ver se era assim. Então a liderança tem que ter, irmãos, tem que ter cuidado.
olhe o exemplo, olhe os rastros que você está deixando, que eu estou deixando, porque automaticamente aqueles a quem você forma, eles serão um retrato de você. Eles serão um retrato de você. E eu lembro de Paulo, quando ele fala isso para Timóteo. Vamos lá? Timóteo, segunda carta de Timóteo 2:2. Olha o que Paulo diz. Eu que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo diz, o que você está vendo em mim, Timóteo, você pode usar, você pode, Timóteo, levar para frente, sabe, porque eu estou seguro daquilo que tenho passado para você. Então, liderança é um caso sério. E finalizando, ele diz, o que exercita misericórdia, faça com alegria. Meus irmãos, eu já estou finalizando essas palavras que Deus me pôs ao coração. Espero que isso possa lhe ajudar. Mas se tem algo que precisa na igreja, é o dom da misericórdia. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas morrendo no nosso meio, simplesmente por falta de misericórdia. E misericórdia significa pôr um miserável no coração. Muitas vezes, nós estamos vivendo, irmãos, numa vida tão louca, tão corrida, que ninguém para pensar, ninguém se põe no lugar do outro, cada um quer pensar só em si mesmo, e nós estamos vivendo essa pandemia, principalmente agora, que não, olha, eu tenho que me salvar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas olha, exercite misericórdia, e faça isso com alegria. Faça isso com muita alegria. Sabe por quê? Tem pessoas na igreja que eles não estão precisando de amor, eles não estão precisando de arroz, eles não estão precisando de carne, eles não precisam de calçado, eles não precisam de veste, eles não estão precisando simplesmente de um abraço, eles precisam de misericórdia. Que Deus te abençoe. E Jesus disse assim, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que esta palavra esteja no teu, no meu, nos nossos corações. Amém. Muito obrigado. Vamos ouvir o pastor Luciano, que estará trazendo os pedidos de orações, e nós estaremos orando com você e por você. Compartilhe enquanto você participa. Glória a Deus, louvamos ao nome do Senhor por estas palavras tão maravilhosas que com certeza nos edificaram. Você que está vendo esse nosso culto de oração e ensino, ou culto de doutrina, se quiser chamá-lo assim, isso é uma constante em nosso meio. Todas as terças-feiras, nós estamos aqui reunidos, aprendendo, orando, sendo edificados, e aos domingos na escola bíblica dominical, aprendendo e nos deleitando na palavra de Deus. Louvado seja Deus por estes preciosos ensinos. Temos aqui alguns pedidos de oração. A minha mãe e o meu pai, Luzia e Sérgio, pedem oração pelo Marco Aurélio, meu tio, irmão do meu pai. Também o presbítero, vamos orar pelo presbítero Antônio Dantas, pelo pastor Luiz Carlos, que com certeza estão vencendo esta fase e vão ainda cantar o hino da vitória. Também meu irmão Sandro pede oração pela dona Cícera,
por toda a sua família e pela nação. Nosso irmão João Almeida pede oração pelo seu irmão e pelo seu sobrinho. Glória a Deus pelas notícias boas que tivemos deles. Vamos continuar orando. A irmã Gislaine Melo pede oração por sua saúde sentimental, por sua família e por todos que necessitam de orações. A irmã Edna Boaventura pede oração por ela, pelos seus amigos, pelo Ismael e família. O presbítero Sebastião Caetano, que está retransmitindo simultaneamente, pastor, o culto na rádio Gospel Príncipe da Paz. Deus abençoe, Caetano. Louvado seja Deus por esse trabalho, que Deus continue te dando graça e te usando desta maneira. Pastor, tem mais algum pedido de oração específico? Amém. Vamos orar também, irmãos, pela família do pastor Neto ali do Ceará. Ele veio a falecer e sua família carece das nossas orações para que o Senhor possa confortá-los e consolá-los. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós exaltamos ao Teu nome por ter ouvido a Tua palavra, o Teu ensinamento, que, Senhor amado, nos edificou, nos alegrou. Ó Deus bendito, continue abençoando o Teu servo, nosso pastor, que sempre nos ensina, Senhor amado, de uma forma tão maravilhosa. Continue abençoando sua esposa, irmã Lourdes, e toda a sua família. Meu Deus, cada pedido de oração aqui mencionados, citados, e aqueles que porventura não vieram até as nossas mãos, passou que às vezes nós não vemos, mas o Senhor o vê e sabe muito bem como fazê-lo. Ó Pai, estende Tuas boas mãos para dar vitória. Meu Deus, continue abençoando cada família, cada lar, cada irmão que conosco participam deste culto, que a Tua boa mão possa alcançá-los, que a Tua providência possa supri-los, que o Teu poder possa, Senhor, ser evidente em seus lares. Em tudo glorifica o Teu nome, Senhor. Por Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Luciano. Que Deus te abençoe, né? Eu quero aqui cumprimentar, eu não sei se eles estão no culto, porque aqui o celular deu uma mexida na tela e eu não sei. Mas o meu filho Eric, a Letícia, o Gabriel e a Ana Beatriz. Até porque se eu não falar o nome da Ana Beatriz, eu vou ter problema em família. E então, Bia, um beijão para você. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Também conosco aqui, irmã Edna Boaventura, o nosso irmão Cícero Siqueira Júnior, lá em Campo Grande. Deus abençoe Cícero e toda a família. A irmã Deise Camacho, irmão Cido Ribeiro, o nosso irmão Eduardo, que é o nosso maestro aqui, a minha filha Evelyn, o Renan e o Pedro também, o Silvio Ferreira, o irmão Eugênio, ali no Indaiá, glória a Deus, a minha esposa lá em casa, né? Glória a Jesus, também a Andréia Toroli, né? O meu irmão Antônio Mesquita, lá em Sorocaba, o Antônio, a esposa, a Cristiane, toda a família, Deus abençoe, né? Glória a Deus. Deixa eu ver mais alguém aqui. Glória a Jesus. Nosso irmão Caetano, ele faz um trabalho importantíssimo, né, que é a retransmissão através da Rádio Gospel Príncipe da Paz. Deus abençoe, meu companheiro. Também a irmã Eunice Lima, lá em Fronteira, né, ela é esposa do pastor Reginaldo Luiz de Oliveira. Que Deus abençoe ele e toda a família. Glória a Jesus. Que bom tê-los aqui, né? Juntamente conosco. Pastor Antônio Gomes, um abraço. Deus abençoe. A irmã Silva, o irmão Paulo Cardoso. Glória a Deus. Aqui apareceu a Letícia, né? Glória a Deus. Que bom, meus amados irmãos. Também pastor Reginaldo Luiz de Lima, meu grande amigo. Um abraço, meu irmão. Muita saudade de todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. O Sandro, né, que é irmão do pastor
Luciano, também o pastor Alessio e toda a família. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Que alegria, né? Também temos aqui a irmã Lindalva Balista, que Deus abençoe, irmã Lindalva, a Daiane, aleluia. São vários irmãos, nossa irmã Vera Lúcia, o José, que Deus abençoe. O Renato Silva, Renato, que bom, Renato, te ver por aqui. Deus abençoe. São todos companheiros que tivemos juntos, trabalhando, batalhando, mas estamos juntos e um dia estaremos juntos lá no céu com Jesus. Esta é a nossa esperança. Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Amanhã, quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã, estará ministrando a palavra de Deus o presbítero Alcides Dias, né? Nosso companheiro, pastor da nossa congregação aqui no bairro Guaraniúva, na cidade de Pacaembu. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Glória a Deus. Que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido.